Aleluia, graça e paz, irmãos. Bom dia, você está bem? Chegamos ao capítulo 2 de Hebreus, amém? A princípio, essa carta aos Hebreus, para nós ocidentais, nós temos algumas dificuldades em entender as alegorias aqui utilizadas. Mas para quem foi escrita na época, os judeus, eles entendiam muito bem sobre o escritor, estava escrevendo a questão das alianças, a questão do sacerdócio, a questão das práticas judaicas, e ele vem mostrando que Cristo ele era superior a tudo isso, né? Além na velha aliança, a lei ter sido dada mediante anjos. Agora, a palavra tinha sido dada mediante o Filho, que era muito maior. E o apóstolo está mostrando sobre a importância de nós darmos a devida atenção ao evangelho que Jesus veio trazer, à mensagem que Jesus veio trazer. Para quê? Para que nós não venhamos a achar que o evangelho é inútil, que o evangelho é apenas uma religião, que o evangelho trata-se apenas de coisas lá do céu e não aqui da terra. Não, através do evangelho nós podemos viver o melhor que Deus tem para nós, inicialmente aqui na terra, e depois desfrutarmos da vida eterna prometida nos céus. Amém? Então, a exortação em vista das declarações anteriores, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, o escritor diz: se a desobediência à palavra dos anjos trouxe castigo, qual não será a perda se a salvação anunciada pelo Senhor for negligenciada? Você tem negligenciado a salvação anunciada pelo Senhor Jesus? Isto é muito sério. Nós precisamos, amém, guardar as palavras do Senhor no nosso coração. É nisso que está a nossa salvação, principalmente nesses tempos de afronta, nesses tempos de pandemia, nesses tempos de isolamento social, nesses tempos que não existe, vamos dizer assim, muito a se fazer no que diz respeito ao amanhã, a não ser se preparar no hoje. Então é muito importante nós nos apegarmos à palavra do Senhor, amém? Jesus foi exaltado acima dos anjos, porque foi feito menos do que eles, pelos seguintes motivos. Primeiro, né? Isso vai ser do versículo 5 ao 18. Para que a natureza humana pudesse ser glorificada e para que o homem pudesse tomar o seu lugar ortogado por Deus como governador do mundo vindouro. Isso vai dos versos 5 ao 8. Para que pudesse cumprir o plano de Deus, morrendo por todos os homens, e isso Cristo fez. Ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Amém? Verso 9. Para que o Salvador e os salvos pudessem estar unidos, do verso 11 ao verso 15. Agora nós somos um só Espírito com o Senhor. Ele enviou o seu Espírito para habitar em nós. O Espírito agora não está somente para nos capacitar a respeito de algo, não, mas ele está dentro de nós, para nos guiar a toda a verdade. Amém? Para que pudesse conhecer todas as condições de um sacerdote fiel. Nós somos chamados a sermos sacerdotes diante de Deus. O que é que um sacerdote faz? Ele vai representar o povo diante de Deus. Ele vai oferecer sacrifícios, primeiro por si, depois por todo o povo diante de Deus. Amém? E Jesus, ele se tornou o nosso sumo sacerdote. Não da linhagem de Arão, mas da linhagem de Melquisedeque. Amém? Versículos 16 ao 18. Amém? Então é muito importante nós atentarmos para essas verdades, porque existe um perigo de nós negligenciarmos. Então, capítulo 2, versículo 1 diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Amém? Se pegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Você tem ouvido o evangelho há quantos anos? E quanto tempo faz que você não tem se apegado com firmeza a essa palavra? Às vezes, quando você sai da igreja, uns simples fatos, uma simples notícia, muitas vezes leva você a viver novamente como se fosse um gentio, a uma pessoa que não tem uma esperança, a uma pessoa que não tem uma aliança com Deus, que não tem um Senhor, que não tem um Deus que é vivo, que zela por você. Então nós precisamos nos apegar com mais firmeza a essas verdades ouvidas. Amém? Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual
tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, primeiro anunciado pelo Senhor, depois anunciado pelos seus santos apóstolos, amém? Depois confirmada pelos profetas, e aí nasce os evangelistas, os pastores e mestres, amém? Aqueles que iriam evangelizar o mundo, aqueles que iriam anunciar. Nós podemos observar isso na vida de Filipe, né? Um dos diáconos que desceu a Samaria e de forma maravilhosa, pelas mãos de Filipe, Deus fazia sinais extraordinários. E por que não falar dos pastores depois para cuidar do rebanho de Deus? E os mestres para ensiná-los todas as verdades, amém? Então é muito importante nós atentarmos para isso. Jesus coroado de glória, sumo sacerdote idôneo e compassivo. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que havia de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: quem é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste um pouco menor que os anjos, de honra e glória o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco tem sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte. Foi coroado de glória e honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois, tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de chamar de irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez diz: eu porei nele a minha confiança. E ainda: eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer pagamento pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Louvado seja Deus! O autor enfatiza a humanidade genuína de Jesus. O caminho que ele seguiu como redentor sofredor era necessário, pois por isto ele foi feito o autor da salvação. Jesus é o autor da salvação. Fora dele não existe salvação. Fora dele só existe pavor, terror, religiosidade, escravidão. Se nós não tivermos cuidado, é exatamente aí que o diabo vai nos pegar, na escravidão da religião. Ele não quer que nós sejamos livres. Ele não quer que nós andemos na liberdade que Cristo nos conquistou. Então nós precisamos dar atenção, nós precisamos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, amém? Para quê? Para que não venhamos a nos desviar dela. É muito importante. O propósito definitivo da encarnação de Cristo foi a destruição do diabo e a libertação do pavor da morte. Paulo escreve sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15. Onde está a morte e o teu arguilhão? Onde está a morte e o teu poder? Ora, o poder da morte é a lei, é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas nós fomos livres de todas essas coisas. A destruição de Satanás não significa que ele esteja aniquilado, mas que o seu poder está reprimido na vida daqueles que estão comprometidos com Cristo. Você está comprometido com Cristo? Precisamos estar comprometidos com Cristo. Nós estamos comprometidos com Cristo quando nós nos firmamos na palavra de Cristo, quando nós nos firmamos nas verdades ouvidas, quando nós não nos desviamos
desses fatos que foram estabelecidos pelo Senhor. Amém? E Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele tem compaixão de nós e irá nos socorrer. Então, que Deus te abençoe. Leia a carta aos Hebreus. Quando completar a leitura da carta, volte e leia novamente. Fazendo isso, Deus irá abrir os teus olhos e você será ricamente abençoado e firmemente edificado nos propósitos e na vontade do Senhor. Um grande abraço e até amanhã. Que Deus nos abençoe.